para termos um olhar bíblico sobre todas as situações da nossa vida, você vai ouvir agora na Alcance FM Escada de Betel. Boa noite, você aí que nos acompanha pela Alcance FM. Seja bem-vindo ao programa Escada de Betel. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua casa, a sua família. Peço licença para entrar aí aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu carro. Que Deus possa falar grandemente com você através dessa programação. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E hoje nós estamos com a palavra de Deus lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 32, aonde fala sobre uma parábola muito interessante, uma parábola muito conhecida de todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pediu a herança para o pai e saiu de casa. E depois de haver gastado todos os seus haveres, passado uma grande fome na região onde ele se encontrava, ele lembrou que tinha um pai. Depois de se submeter a cuidar de porcos e desejar comer a bola que os porcos comiam, a Bíblia diz que ele, caindo em si, ele lembrou do pai. É interessante essa palavra, que é usada nos textos, e aí depende de cada tradução, mas caindo em si, ele lembrou do pai. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa. A palavra do Senhor é maravilhosa, porque no verso de número 17, de Lucas capítulo 15, fala claramente que caindo em si. E é interessante porque muitas vezes na nossa vida não é diferente. A gente passa por cada situação, por tanta dificuldade, aonde a gente muitas vezes precisa cair em si, ou olhar para nós, ou lembrar de onde nós saímos, lembrar de quem nós somos, para tomar uma atitude e mudar a nossa realidade. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele caiu em si. Ele lembrou do pai, lembrou que na casa do pai os trabalhadores tinham em abundância, pão. E ele ali passando por aquela necessidade, passando por aquela dificuldade, enfrentando aquela situação, sabendo que ele tinha um pai e que ali onde seu pai estava tinha abundância. Nós desejamos tanta coisa, queremos tanta coisa, e muitas das vezes a frustração ela vem porque nós criamos uma expectativa muito grande e acabamos nos frustrando quando essa expectativa ela não se concretiza. Esse filho, ele sai de casa com seus haveres e ali ele vive de maneira dissoluta, gastando todos os seus haveres ali. O próprio irmão dele vai dizer que ele gastou com meretrizes, uma vida de carnalidade, mas ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele toma uma atitude, ele reconhece o seu pecado e diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Faz como um de seus trabalhadores. E é maravilhoso que quando aquele filho levanta e vai, o pai vai ao seu encontro. Quando ele ainda estava longe, a Bíblia diz que o pai age de íntima compaixão, corre ao seu encontro,
lança ao seu pescoço e o beija. A atitude do filho de levantar, primeiro cair em si, depois levantar e arrepender, voltar para a casa do pai, foi uma atitude que nós muitas das vezes temos dificuldade em fazer. Porque esse sentimento de frustração, juntamente com o orgulho, nos impede de voltar, nos impede de retroceder aonde nós estávamos. Mas nós devemos aprender com essa parábola que retroceder não é necessariamente fracassar. Retroceder não é necessariamente se humilhar. Retroceder é saber do ponto que nós saímos e para onde nós temos que voltar. Foi essa a atitude do filho. E ali o pai chega até ele, move de íntima compaixão, lança no seu pescoço e o beija. E quando o filho está dizendo: pai, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai diz aos seus servos: traz depressa a melhor roupa, vesti-lo, põe um anel na sua mão e sandália nos seus pés, traz um bezerro cevado e mata, e comamos e alegremos, porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Sabe por quê? Quando o filho volta para a casa do pai, a Bíblia diz que há festa no céu. É tão maravilhoso a atitude do pai diante da frustração do filho, diante da decepção do filho. O pai não jogou na cara, o pai não questionou, o pai não criticou, não perguntou o que ele fez com os seus haveres, com todo o seu dinheiro. Muito pelo contrário, o pai vai ao encontro do filho, lança em seus braços, beija o filho e manda trazer a melhor roupa. Coloca um anel no dedo do filho, sandália nos seus pés. Porque naquela época, o que diferenciava as pessoas eram as roupas. Talvez aquele filho se encontrava numa situação de escravo, com roupas de escravo, com os pés descalços, numa situação de humilhação, numa situação de submissão. Mas ao cair em si e decidir voltar para o pai tem a atitude de mudar a sua veste, de colocar um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Assim é o nosso Pai. Assim é o Senhor nosso Deus. Ele nos ampara. Ele cuida de nós. Ele nos recebe de braços abertos. Ele não pergunta o que nós fizemos. Ele não pergunta para onde nós estávamos. Ele apenas nos recebe com amor e muda as nossas vestes. As sandálias, dignidade, o anel, compromisso. Que coisa maravilhosa que o Senhor faz conosco, não é verdade? Ele tem um compromisso. Ele tem uma aliança com cada filho, com cada um que cai em si. Que cada um de nós venhamos ter a humildade. Porque a parábola do filho pródigo, ela nos ensina algo maravilhoso. Não importa o que você fez, apenas volte para casa, porque o Pai te espera. O Pai te espera. E te espera não para jogar na cara a sua culpa, o seu pecado, a sua fraqueza, a sua frustração, a sua decepção. Não. Ele vai ao seu encontro. E foi isso que Deus fez, né? O
homem pecou, Adão pecou, representando ali toda a humanidade. E o Senhor Jesus desceu. O Senhor Jesus, que é Deus, desceu e veio ao nosso encontro como um homem para nos restaurar, para nos trazer de volta para casa, aonde é o nosso lar, aonde é a nossa morada, aonde é o nosso refúgio, aonde é o nosso amparo, aonde nós estamos seguros. O que nós temos que fazer é cair em si, lembrar que nós temos um Pai, lembrar que o nosso Pai, na casa dele, há abundância de pão. E nós não precisamos ser dependente emocional, psicológico, financeiro de ninguém. Porque na casa do Pai tem providência. Na casa do Pai tem pão, tem amor. Na casa do Pai tem misericórdia. Na casa do Pai tem amparo, tem refúgio. Nós temos que cair em si. Sabe por quê? O Evangelho, você que está nos ouvindo, ele diz assim, a palavra de Deus: examine o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós devemos nos examinar. Nós não estamos na presença de Deus para ficar examinando os outros. Nós estamos na presença de Deus para nos examinar, para olhar para nós. Foi isso que aquele ladrão fez na cruz, não é verdade? Ele olhou para ele mesmo. Ele reconheceu que ele estava ali porque ele merecia. E viu na pessoa de Cristo Jesus justiça, santidade. E o reconheceu como rei, a ponto de dizer: lembra de mim quando entrares no teu reino. E o mesmo Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa é cair em si. Que coisa maravilhosa é reconhecer. Que coisa maravilhosa é se examinar e lembrar que tem um Pai. Lembrar que na casa do Pai tem pão. Lembrar que na casa do Pai tem providência. Essa palavra ela fala muito nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós vemos muitas pessoas que estão numa situação de dependência emocional, psicológica, até mesmo espiritual, financeira. E esquece que ela tem um Pai, que é o Todo-Poderoso, que é o próprio amor encarnado, que é a compaixão, a misericórdia. Um Pai que não vai jogar na cara, um Pai que vai receber com compaixão, com íntima compaixão, com misericórdia, com abraço, com beijo. Um Pai que nos amou de tal maneira que se entregou por nós na cruz. Um Pai que nos amou sendo nós ainda pecadores. Um Pai que nos tirou dos reinos das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Um Pai que é fiel, um Pai que é misericordioso. Um Pai que não quer segurar o filho pela opressão, pelo castigo. Um Pai que se compadece dos seus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem os seus ouvidos estão tapados. Antes, a palavra do Senhor relata que a mão do Senhor ela está estendida e os ouvidos do Senhor estão inclinados
estão inclinados para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Basta nós cairmos em si. Você que está nos acompanhando, nos ouvindo através da Rádio Alcance FM, eu te pergunto, quantas frustrações, quantas decepções, quantas coisas você tem passado, quantas dificuldades você tem sofrido, e quantas ainda você vai sofrer, quão dependente ainda você vai ser, até cair em si e lembrar do seu Pai. Ele pode suprir a sua necessidade emocional. Ele pode suprir até mesmo a sua necessidade psicológica, financeira. Ageu 2:8, Ele é poderoso. Ele é fiel. Ele está nos esperando. Ele nos espera. Não para ver a nossa derrota, nem a nossa frustração, mas para nos amparar com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, nos amparar no seu amor, no seu cuidado, porque Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da angústia, Ele é o socorro bem presente no momento da aflição. E assim, talvez como aquele filho pródigo que saiu de casa, afastou do pai, pedindo a sua parte, querendo viver a sua vida. Quantas pessoas são assim? Eu quero viver a minha vida, eu quero curtir, eu quero aproveitar, e sai no mundão, vive de maneira dissoluta, assim como aquele filho, se frustra, se decepciona. Vem o tempo das vacas magras, vem o tempo da dificuldade. E muitas das vezes é somente isso que faz ela voltar. Muitas das vezes é somente isso que faz ela reconhecer. Muitas das vezes é necessário esse período, essa dificuldade, para nós cairmos em si. Muitas situações na nossa vida não mudam porque Deus está usando a situação para nos mudar, para nós também cairmos em si e lembrarmos do Pai. O Pai que não nos abandona. O Pai que está com a mão estendida e o ouvido inclinado. O Pai que nos espera de braços abertos, que nos recebe com um abraço e um beijo. Esse é o nosso Pai. Que quando nós chegamos não nos julga, não nos critica, não nos expõe, mas manda trazer a melhor roupa. Coloca um anel de compromisso na nossa mão. Coloca sandália nos nossos pés. E nos oferece tudo aquilo que no mundo nós não encontramos. Nos dá dignidade. E assim o Senhor Jesus também faz por nós. Ele nos vestiu com a sua glória. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ei, você tem um Pai. Você não precisa comer essa comida. Você não precisa ficar vivendo essa situação. Você pode voltar. Basta você reconhecer, porque cair em si é reconhecer. Tem pessoas que passam a provação durante muito tempo porque não conseguem reconhecer. O interessante nessa história é que aquele filho reconheceu
a sua vida foi mudada, pois ele voltou para onde ele não deveria ter saído, aonde ele tinha o pai, aonde ele tinha o pão, aonde ele se vestia bem, aonde ele tinha anel, aonde ele tinha sandálias. Porque Deus não faz acepção. Deus nos ama, nos ampara. E é engraçado que essa parábola, ela conta também um outro lado. O lado do filho que fica na casa do pai. Por mais que essa palavra de Lucas 15, o título em muitas traduções é o filho pródigo. Na verdade, essa parábola é a parábola dos dois filhos. Porque havia o outro filho. E esse filho, chegando em casa do trabalho, ele vê ali aquela movimentação. Ele observa ali que ali estava tendo uma festa. E ali ele se indigna quando aqueles servos dizem: o seu pai está fazendo uma festa para o seu irmão. O seu irmão, ele voltou para casa. Ele estava morto e reviveu. E ali ele diz para o pai: pai, eu estou há tanto tempo com você. Você nunca matou um animal para mim. Nunca me ofereceu isso que você está fazendo para esse dissoluto, esse que gastou todos os seus haveres, pai, com meretrizes. O Senhor preparou uma festa para ele. E o pai diz: ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. É interessante. É interessante a você, ouvinte, que nos acompanha, porque o filho que fica na casa do pai, ele mostra algo que está dentro da realidade de muitas pessoas. Ele estava com o pai, na sua casa, ali junto com ele, mas não conhecia o amor do pai. Muitas pessoas são assim. Elas estão na igreja, elas frequentam a igreja, elas adoram na igreja, louvam, pregam, mas não conhecem o amor do pai. O pai é amoroso, o pai é misericordioso, o pai quer nos abraçar, o pai não faz acepção. Muitas vezes essas pessoas fazem acepção, olhando como as outras pessoas não fossem dignas de estar ali, de receber o amparo, o cuidado e o amor do seu pai. Mas bendito seja o Senhor, que nos ama e que age com íntima compaixão para com cada um de nós. Bendito seja o Senhor, que não faz acepção de pessoas, que nos ama de maneira incondicional. Amém, irmãos? Que você possa receber essa palavra aí onde você está, que você possa compartilhar a Rádio Alcance FM, essa programação, que Deus possa encher você da graça, do amor dele, que você possa a cada dia mais aprofundar no amor do Pai. Não somente estando na casa dele com ele, mas conhecendo todo o seu amor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus querido, Pai eterno, Deus santo, Deus, eu venho diante da tua presença e oro, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, em favor, Pai, desse ouvinte, dessa ouvinte, que está nos acompanhando, Pai,
acompanhando o programa Escada de Betel, na Rádio Alcance FM. Deus, que o Senhor possa vir de encontro a essa vida, a essa alma, e que ela possa sentir, ó Senhor, todo o seu amor, todo o seu amparo, todo o seu cuidado, toda a tua misericórdia. Ah, meu Deus, que ela não seja dependente de ninguém, que essa alma seja dependente somente do Senhor, da tua graça, da tua presença, da tua unção, da tua misericórdia. Enche esse coração, Pai. Que toda falta venha a ser suprida pelo Senhor. É o que eu te peço, a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Estamos ficando por aqui, mas semana que vem voltamos com o programa Escada de Betel.